Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma reunião da quarta-feira, que já acho todas as quartas-feiras, o nosso encontro aqui nesta casa, para que nós possamos ouvir sempre, através do Evangelho de Jesus, ensinamentos edificantes a todos nós, que nós possamos serenar nossos pensamentos, nosso coração, para que de uma forma nós possamos absorver melhor as lições que para nós virão hoje, através da nossa irmã Silene, que sempre traz coisas assim tão edificantes para nós, E nós somos agradecidos, nossa gratidão ao Pai, nossa gratidão a Jesus por nós podermos estarmos aqui reunidos, todos no mesmo ideal, para falarmos de Jesus, em Jesus, do Evangelho de Jesus, para que nós possamos caminhar, porque caminhar sem Jesus é impossível. Então nós temos que colocar Jesus na nossa vida, sempre, sempre, todos os dias, todas as horas, porque Ele é o nosso mestre infalível, o nosso mestre por excelência, o Espírito mais iluminado que já colocou o pé nesse orbe terrestre. Então nós agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui para um pouquinho mais dos ensinamentos do Evangelho do Cristo chegar até nós. Nossa gratidão aos mentores desta casa que sempre nos acolhem, que nos abençoam e que, ao sairmos daqui, levemos em nosso coração uma certeza de que nós estamos saindo melhores do que aqui quando entramos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nós. Que assim seja. Boa tarde a todos. É uma alegria estarmos nesta casa de amor. E há mais de 60 anos foi fundada, que a gente possa, com todo o coração, estar juntos, nesse estudo. Hoje nós vamos falar sobre a justiça divina. E justamente estou relendo o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. E justamente nesse livro a gente vê que desde os primórdios, desde antes de conhecerem as Américas, Jesus quis transplantar o Evangelho dele para cá, para o Brasil. Então, quando ele veio com a equipe espiritual de 300 e pouco a visitar aqui as terras, ele ficou maravilhado e falou que na terra onde se vê o cruzeiro, a lembrança dele aqui na terra, que é o Cruzeiro do Sul, que ele implantaria ali o celeiro do mundo e a pátria do Evangelho. E é interessante porque nas partes assim, de estudos, nos prefácios de Emmanuel e também de Humberto de Campos, que foi o que psicografou, depois Chico Xavier, e Humberto de Campos é que trouxe o espírito que fez o estudo nas tradições do plano espiritual. E ele diz que tudo que a Inglaterra descobriu na América e que a Espanha tomou conta um certo tempo foi subdividido, e que o único foi o Brasil que não se dividiu. E desde aquela época ele tem a figura praticamente de um coração. Então, e é interessante porque desde antes, que ele manda
conversando com o plano espiritual, com a programação, né, de Portugal, conhecer o Brasil, né, descobrir o Brasil, ele pega uma equipe de espíritos que ele destina. Um deles vem ser o Infante de Sales, que fundou a escola de navegação em Portugal e incentivou as grandes navegações. Ele faleceu antes de descobrir o Brasil, mas ele no plano espiritual continuou trabalhando, né? Então, descobrir o Brasil, ele pôs Ismael, o anjo da guarda do Brasil é Ismael, cada país tem o seu anjo da guarda. No Brasil é Ismael. Então ele pôs Ismael como nosso protetor, e daí para frente, sob a supervisão de Jesus, Ismael toma conta do Brasil. Então a gente vê espíritos, os mesmos espíritos aqui na Terra, alguns esquecendo, né? Não tinha tão solidário aquele pensamento positivo, né? Porque quando a gente chega aqui na carne, se não tiver bem estruturado, a gente vai à falha, né? Vacila. Porque a gente passa milênios errando, milênios querendo poder, milênios querendo ser o mais forte, e muitas vezes a gente falha por causa disso. Mas vieram grandes vultos. E ele fala, né? Manuel da Nóbrega, a gente sabe que foi o mentor do Chico. Dom Pedro II foi uma pessoa assim maravilhosa, que deu um impulso em todos os setores da vida, né? Da vida material e das artes. Ele fala também que José de Anchieta, na última encarnação, foi Fabiano de Cristo, né? Um grande vulto da igreja que trabalhou pelos pobres. Então, e mesmo eles que fundaram as cidadezinhas, como Piratininga, que se tornou São Paulo, foi José de Anchieta, né? E Manuel de Nóbrega na Bahia. Então a gente vê que são elementos assim de amor, um amor do coração, o evangelho sincero, e não aquele evangelho que se tornou inquisição, que se tornou, né, coisas graves. Mas, então, estudando isso, a gente, lendo esse livro, senti vontade de falar sobre a justiça divina. E o que eu vou falar hoje está baseado no livro Depois da Morte, de Leon Denis. Leon Denis foi um espírita que trouxe vários livros, né? O Problema do Ser, o Destino da Dor, Depois da Morte, a vida daquela francesa lá que libertou. Como é que ela chama? Bom, daqui a pouco eu lembro o nome. Então tem vários livros. Ele estuda a morte também, um livro que estuda a morte. Então tem vários. Eu gosto muito, os dois que eu mais pego é O Problema do Ser, o Destino da Dor, que agora é separado, mas eu tenho uma edição que era de antigamente, que era tudo num só livro. E tem o Depois da Morte, que eu gosto muito de ler, porque a gente aprende. Então esse aqui está lá, no capítulo 29, do Depois da Morte, quando ele estuda a justiça, a solidariedade e a responsabilidade. E ele fala que tanto nas coisas físicas como nas coisas espirituais, tudo se liga, tudo tem um correspondente, né? Uma ligação, deixa eu ver como é que ele fala aqui. Tudo se encadeia, né? E tem uma ligação em todo o universo. Tudo que a gente faz, todas as pessoas, todos os planetas, todas as galáxias, tudo tem uma ligação, tanto moral quanto física, tá? E tudo isso também, ele fala que na ordem dos fatos, quer sejam pequenos, quer sejam complexos,
todos eles estão sujeitos a uma lei. A uma lei. Ele fala também que cada efeito, desculpe, cada efeito tem uma causa. E essa causa engendra um efeito que lhe é idêntico. Que vem a ser isso, tá? Eu faço uma coisa errada. Tenho inveja de alguém, prejudico alguém, né? Eu fiz alguma coisa errada. O meu pensamento, se eu trair, se eu fiz, o que eu fiz? Ele tem uma potência, assim, uma energia que solta junto. Vai, dá a volta, tal, e volta para mim. Então, tudo na vida é um bumerangue. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o mesmo efeito, idêntico do que eu fiz, volta para mim. Por que volta para mim e não volta para o meu vizinho? Por causa da afinidade de vibração. Olha que coisa interessante. Tudo é perfeição. Quando você começa a estudar as leis divinas, você vai ver que é perfeito. Tudo é perfeito. Então veja bem, Deus não precisa falar assim, você vai castigar fulano. Não precisa da pessoa, Ele não castiga ninguém. A lei divina, você fere a natureza, está ferindo a natureza, porque a natureza o que é? A natureza nos mostra, nos dá exemplo de do bem, é só trabalha positivamente, tudo, os astros, as estrelas, os animais, as plantas, tudo trabalha, que é a natureza, trabalha em prol do bem-estar de todos. Então, quando você vai contra o que você deveria fazer, contra o bem, tá? Não precisa falar para o outro, você vai castigar Deus, não castiga ninguém. A própria natureza vai trazer para você a resposta. É isso que nós estamos falando aqui. A lei de causa. Pedro, vainha da espada, porque quem matar pela espada, perecerá pela espada. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? E tudo que a gente faz de errado, que a gente vê na história, e nem estou relendo esse livro que eu falei para vocês, o Brasil, o Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, a gente nota e vê a mão divina em todas as épocas das dificuldades. Na época das capitanias hereditárias, na época do ensino, na época de tudo, todas as épocas. Mas sempre quando tem as capitanias hereditárias, o plano espiritual, quer dizer, Ismael convida um espírito para nascer na Holanda, era um espírito de escola, ele vem para o Brasil, lá em Recife, onde todo mundo escravizava índio, escravizava os negros, ele foi, todos eles, inclusive a capitania lá e até quase Minas Gerais, grande. Chegou lá, ele alforriou todos os negros, esse holandês, esse Maurício de Nassau, ele se tornou amigo dos índios, todos, até os portugueses que moravam lá, que estavam lá, aportaram lá, adoravam ele, porque ele primava pela liberdade das criaturas. Não importa a raça, não importa a cor, não importa nada. Quando ele voltou para a Holanda, ele ficou um tempo aqui, né? Depois voltou, ele deixou um legado para outras capitanias, porque ele interagia com os outros, porque foi uma capitania que cresceu em comércio e em tudo. Então, num trabalho das pessoas em conjunto lá, não tinha briga, não tinha
castigo, não tinha liberdade, cada um agia de acordo com aquilo que recebia, né? A paga, o amor, o bem-estar do lugar, um pedacinho de terra para ele plantar. Então era o que? Era um espírito que veio trabalhar em prol daquela sociedade, daquele espaço. Tudo sob a égide do Cristo de Deus. E quando ele mandou outros que chegaram aqui, e ao invés de ser igual a esse, tinha o coração aberto ao amor, para chegar aqui se esquecia, fizeram as coisas erradas. E sofrer as consequências dos erros, né? Que aí também se torna o quê? Se torna um coletivo. Um coletivo. Então, muitas vezes, tem pedaços de terra, de estados aí que não vai para frente, por quê? Por causa disso. Por causa desse coletivo, das implicações, né? O mal e o bem tornam seu ponto de partida em razão da afinidade da sua substância. Essa energia, né? A energia é um pouco de matéria. A energia, ele está falando um pouco de matéria. Então, o nosso pensamento, ele atravessa uma matéria que é de outra dimensão, uma energia, né? E volta, por quê? Porque tem identidade. Que eu joguei, é a minha identidade. Tá? Não tem dois pensamentos iguais, iguaizinhos, parecidos, semelhantes, mas igual não. Então volta para onde eu partiu. Olha que interessante. Há faltas que produzem seus efeitos mesmo no curso da vida terrena atual. E outras mais graves, que vão para a vida espiritual e muitas vezes nas encarnações anteriores, né, nas outras encarnações, quando a gente volta. Ele dá um exemplo aqui, ó. O orgulho prepara para si um futuro de humilhações. O orgulho se acha melhor que todo mundo. Vai nascer bem pequenininho, sem condições, muitas vezes com dificuldades de aprendizado, etc. O egoísta cria o vácuo ou a indiferença. Duras privações esperam os sensuais, né? É a punição inevitável, o remédio eficaz que deve curar o mal na sua origem. Aí a gente fala assim, mas eu me arrependi, pedi perdão, já não está aqui. Não está. Porque se eu lesei alguém, e eu falo para ele, você me perdoa? Ele me perdoa tudo, mas eu lesei. Eu fiz aquilo errado. É o primeiro momento. Mas ele fala, só a expiação. O que é expiação? É sofrer igual. É um sofrimento. Então ele diz que só o sofrimento vai apagar a falta. Então, o primeiro é o arrependimento. O segundo é eu resgatar o outro, né? E o terceiro é a expiação. Eu refazer o outro, caminho do outro. Daquilo que ele perdeu enquanto eu o lesei, né? Então eu reaver o outro. Eu acho que eu já falei mais ou menos. A lei de justiça não é mais do que o funcionamento da ordem moral universal. As penas e os castigos representam a aviação da natureza ultrajada, violentada em seus princípios eternos. Deus não fere pessoa alguma, apenas deixa ao tempo o cuidado de fazer dimanar os efeitos de sua causa. Nada mais do que o tempo, né? Para a gente aprender. Agora eu vou ler uma historinha que eu encontrei sobre esse assunto, muito interessante. Está no livro A Minha Garrafa d'Água, eu só tomo para frutificar. Almas em Desfile, Hilário Silva é um companheiro do Chico, que psicografia do Chico, e na época também do Divaldo, do Valdo Vieira. E
está com o nome de O Caso Pitanga. Eu acho que é a psicografia do Chico. O Pitanga chega na firma onde ele trabalhava e escuta assim: Pitanga, suas contas estão encerradas hoje. O doutor Abranches fala ao empregado surpreso, né? Embora estimemos em você um cooperador correto, não podemos conservá-lo. Mas, doutor, por que não pode? Ah, você já tem 9 anos e a fábrica não deseja ter elementos estabilizados em demasia. Você sabe, a lei. Mas, doutor, isso já me acontece pela segunda vez na vida. Eu sou viúvo. E apesar disso, crio 6 netos órfãos de pai e mãe. Desisto de qualquer direito, preciso trabalhar. Eu vivo num barracão alugado, não tenho roupa, não tenho facilidades, mas o que eu ganho dá para os meninos. Isso é a minha vida. O chefe notou que o servidor deitava lágrimas, como se fora um mamoeiro dilacerado. E condoeu-se também, né? Ânimo, Pitanga, falou, batendo-lhe no ombro. Mas João Pitanga, o encarregado da limpeza, largou a vassoura e passou a soluçar. O diretor, preocupado, deu o braço e arrastou quase até o gabinete e fez sentar-se. Ora, que é isso? Você chorando, você é um homem. Ah, doutor, tenho quase 60 anos, ninguém me empregara mais. E depois, depois o quê? Pitanga arrancou do bolso um pedaço de pano pardo que deveria ter sido um lenço em outra época, enxugou a pasta de suor e lágrimas e falou: doutor, há 28 anos eu era empregado numa casa bancária e conduzia 100 contos de réis num trem suburbano. No atropelo do desembarque, por falta de atenção, tomei uma pasta semelhante como sendo a minha. Agarrei-a, mas ao abrir-a verifiquei o engano. Só havia lá dentro um livro de contabilidade e vários cadernos de estudo. A firma que esperava o dinheiro telefonou para o banco. Detido no distrito policial, ninguém acreditou na minha palavra. Não fosse um amigo que se responsabilizou por mim e teria amargado muito tempo na cadeia. Quis suicidar-me, mas fiz-me espírita e compreendi que o sofrimento é o remédio da purificação espiritual. Para pagar a dívida, minha esposa e eu montamos uma lavanderia. Trabalhamos 10 anos quase passando fome. E quando resgatamos a última prestação, minha mulher morreu de tuberculose. Tínhamos um filho, bom companheiro, que foi esmagado sobre as rodas de um caminhão ao entregar a roupa lavada. Quando a viúva chegou, prestava minha filha, a filha. Coloquei-me numa fábrica de massas alimentícias. Ganhava pouco, mas tinha compensação de velhinha feliz. Antes de completar 10 anos de casa, como agora, eu fui despedido. Entreguei-me aqui como varredor. Minha filha casava-se, mas o marido, que era operário numa fábrica de móveis, perdeu uma das pernas num desastre de trem. Desde essa época ficou nervoso, perturbado, deu muito trabalho e veio por fim a desencarnar na morte há 4 anos. Dorinha, porém, não persistiu e acompanhou o marido depois de longa tuberculose. Deixaram-me 6 filhos. 6 crianças que esperam por meus braços de velho. E falei. O doutor Abranches consolou. Faria tudo para ajudar. Que João viesse toda semana a ver se eu tinha uma beirada na fábrica. Naquela hora, contudo, não podia torcer decisões da diretoria. E de semana a semana, Pitanga, remendado, carregando o chapéu, chegava indagando: doutor Abranches, será que posso vir outra vez? Ainda não, Pitanga, mas logo que a crise dos tecidos desapareça, eu tratarei do seu caso. E João voltava mais triste. Para que a comida não ficasse mais curta, começou a apanhar papéis na rua e a pedir jornais velhos.
diversas famílias espíritas também passaram a cooperar. Ameaçado de despejo, cercado de cobranças, João apanhava sol para aquecer as costelas, cansadas de bronquite, e acocorado à porta da casa, quando uma bicicleta chegou. Um rapaz dos Correios entregou-lhe um telegrama. Assunto urgente. Um amigo que ele não conhecia chamava-o em termos carinhosos. Morava em bairro distante, estava doente e queria ler. Pitanga esperou 4 dias até arranjar dinheiro para o bonde. E fez a viagem sem maiores preocupações, porque ele era médico passista e costumava receber solicitações daquela natureza para confortar doentes aqui e ali. Espantou-se, porém, ao chegar no endereço indicado, porque, ao dizer quem era, foi introduzido de imediato. Guiado por velha governanta, atravessou 2 salas e grande corredor ricamente mobiliados, entrou num aposento em que um homem enfermo parecia enterrado em colchas brancas. O doente, que era ossos e que se mostravam matérios, só os olhos mostravam intensa vida. Entretanto, o esforço, o doente estendeu-lhe a mão como garra mole e, depois de fazê-lo sentar-se, falou comovido: João Pitanga, conheço você há quase 30 anos, sei que você me conhece. E de certo sairia do mundo sem apertar-lhe a mão. Mas, sitiado há 4 meses pelo câncer, conheci a doutrina espírita e minha consciência despertou. Pedi a Deus não me deixasse partir sem vê-lo para pedir-lhe perdão. Diante de Pitanga, boquiaberto, o homem fez um longo intervalo e continuou. Há 28 anos, viajava ao seu lado, vindo da academia em que me fiz contador. Ao desembarcar, tomei sua pasta como sendo a minha, e só em casa dei por engano. Tinha nas mãos os 100 contos de réis pelos quais você sofreu tanto. Soube daí a 2 dias que você estava na polícia acusado injustamente, mas calei-me, era ambicioso, tinha planos. Montei uma loja com dinheiro e a loja prosperou. Depois de 3 anos era um homem rico e podia gastar. Esqueci o seu nome, o seu problema e atirei-me ao lucro fácil. Fiquei milionário. Contudo, ai de mim, a fortuna envolveu a minha casa em trevas. Com 2 filhos, minha esposa esqueceu as obrigações e entregou-se a um aventureiro e humilhou-me quanto pôde. Por amor aos meus filhos, não me desquitei. Minha mulher, porém, suicidou-se ao ver-se abandonada pelo homem que tanto mal me fez. Meu rapaz, envenenado talvez pelo dinheiro farto, começou a fazer loucuras e morreu num desastre de automóvel por ele conduzir em estado de embriaguez. Minha filha casou-se, mas meu genro, porque não se sentia com necessidade de trabalhar, viciou-se com a maconha e acabou perturbado num sanatório. Viúva, minha filha não aguentou a solidão e, ainda impressionada com o exemplo materno, suicidou-se também, deixando-lhe 2 netos. Os meninos, porém, são retardados mentais e fui compelido a deixá-los indefinidamente num colégio adequado. Pitanga, machucado no coração, chorava copiosamente. Como vê, prosseguiu o enfermo, você sofreu muito, mas tenho pago um preço terrível pelas aflições que lhe dei. Antes de conhecer o seu paradeiro, tomei contato com as verdades do Espiritismo e procurei distribuir o possível entre as instituições de beneficência. E designando uma caixa forte, falou: peço a você, porém, que abra o cofre e retire os 900 mil cruzeiros que estão lá dentro. São seus. Não entrego o resto do que tenho, porque os 2 netos precisam de pensão. Aceite, Pitanga, aceite e perdoe-me. E creia que não vou sem culpa na grande viagem. Olha aí que eu falei para vocês. Só o perdão não basta, né? O seu perdão, contudo, será para mim nova força no mundo espiritual.
Havia tanta confiança e doçura no pedido que João abriu o cofre e recolheu o dinheiro. Em seguida conversaram, trocando confidências como velhos amigos. Oraram. Pitanga aplicou-lhe passes. O doente ainda viveu 6 dias no corpo físico e João visitou diariamente, assistindo até a hora última. No dia seguinte, aos funerais, Pitanga voltou à fábrica e procurou o doutor Abranches e contou-lhe o sucedido, pedindo conselho. Agora, João, você está bem, disse o chefe sorrindo. Não, doutor, estou preocupado. Não quero que os meus netos saibam que tenho esse dinheiro. Ajude-me a empregá-lo. Você poderá pagar suas dívidas e guardar mais de 800 pontos em ações na fábrica. Haverá bom rendimento. Mas o quê? Queria que o senhor pedisse à diretoria para dar-me trabalho, ainda que eu tenha de ser novamente despedido daqui a 9 anos. O doutor Abranches sorriu e prometeu colaborar. Daí a 4 dias, quando Pitanga voltou, encontrou a ordem por readmitido e, sem esperar pelo dia seguinte, pediu a vassoura e começou a varrer. Gente, essa história mostra, né? Mostra perfeitamente que muitas vezes os erros nossos, eles proporcionam os efeitos da própria reencarnação. O caso do Pitanga, por exemplo, ele nasceu pobre, nasceu numa miséria danada, né? Talvez porque não tenha agido corretamente, ou que ele tenha medido mesmo, porque o espírito quando é superior, ele tem receio do dinheiro, né? A prova sempre da pobreza, da miséria, é o que é escolhido pelos espíritos, que são, assim, que tem várias encarnações passando a largo, né? Fazendo bem e crescendo moralmente. Então a gente vê que ele pode ter sido isso, ou pode ter sido também uma dificuldade na sua reencarnação para aprender e a fortalecer e conhecer a doutrina, né? Agora, o outro, que sabia que ele estava sendo preso, e ficou com o dinheiro, e já estrabelhou a família dele inteira, quer dizer, na mesma encarnação ele sofreu as consequências do ato negativo. E fora isso, ele levou toda a família dele e toda a multidão, né? Desses fatos. Então, a gente estudando a justiça divina, a gente estudando as leis, né? Conhecendo mais profundamente, sabendo que a vida continua, que somos espíritos eternos. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, conhecendo tudo isso, vamos trabalhar o nosso pensamento, não ter medo de morrer, sabendo que aqui é vida de sofrimento. Só que nós não podemos escolher também na vida espiritual, né, o nosso sofrimento. Então, a gente tem que trabalhar para ser melhor, deixar de ser egoísta, olhar de um lado, olhar de outro e trabalhar para que as pessoas que estão ao nosso lado também sejam pessoas de bem. Se eu puder ajudar em alguma sorte, de algum momento, de algum jeito, eu possa estender a minha mão, estender o meu ombro, estender a minha palavra de conforto e de consolo, principalmente o exemplo do Evangelho, a solidariedade, a fraternidade, sabendo que Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericórdia, e que é lógico que a gente tem leis para serem obedecidas, mas mesmo que eu seja tenha nas minhas costas muitos erros, se eu pedir perdão a Deus, se eu me arrepender e se eu fizer o propósito de melhoria mesmo, eu vou rogar a Deus a força e a coragem para superar os momentos de sofrimento que a gente vai ter que passar. Porque é só com sofrimento que a gente vai gravar na nossa memória tudo aquilo que a gente precisa trabalhar em nós. Então, meus irmãos, eu espero que com essa linda
história, comovente história, a gente não pense nunca em ficar um centavo que não seja nosso, porque a gente vai prestar contas de um centavo que ganhamos sem ser honestamente. Tá? Às vezes eu fico pensando, por exemplo, né, as pessoas que trabalham e, vou dar um exemplo, um posto de saúde, uma fila enorme lá dentro para ser atendido, fulano vai lá fora, fuma o seu cigarrinho, pega o seu celular, fica olhando no celular, estou falando uma coisa que eu vi, viu, gente? Não foi visto. E fica lá fora, e o pessoal velhinho, a maioria que vai em posto de saúde é velhinho. Não, sem sentar nas cadeiras, mas esperando para ser atendido. Então, pensa bem, isso daí você ganhar o dinheiro sem trabalhar. Né? É você pensar só em você, não pensar nos outros. Então assim também nas filas do banco, e tem muitos lugares, né? Que a gente possa, nós que somos espíritas, possamos dar o exemplo do amor, da fraternidade, de como é ter à noite a nossa cabeça colocada no travesseiro sem que nada nos cobre, nem o sentimento de culpa no nosso pensamento, no nosso coração. Muita paz a todos, Deus os abençoe. Convido os companheiros para os passos, os companheiros dos velhos passistas, e agradeço a presença de todos vocês aqui. Deus os abençoe.